Samuel, fale do Cuiabano. Saiu na Central da Toca. O que temos de informação sobre Cuiabano, Samuel? Então, Caramujo, é que é um nome avaliado pelo Cruzeiro no momento. Fala, torcedor do Cabuloso! Vamos assistir agora aqui esse conteúdo bem bacana da Samuca TV, tá? Falando os detalhes dessa possível contratação do jogador, né, Cuiabano, lateral esquerdo, né, que pode vir substituir um titular e o outro reserva. O titular que é o Kaique e o reserva que é o Cauã Prat. Será que Cuiabano vem? Quem vai sair? Bom, os detalhes você vai ver agora aqui na Samuca TV, dando os créditos aqui pro pessoal, tá certo? Claro que o pessoal que eu sou super fã, todo mundo aí, tá? O Caio, o Samuel, a Rafa, o Caramujo, todo mundo aí. Então, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like, você está aqui no TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente repercute tudo que a mídia nacional e internacional fala do Cruzeiro aqui. Deixa teu like, teu comentário aí, diz de qual cidade tá assistindo esse conteúdo aqui pra gente saber, claro, cada vez mais que o Cruzeiro é o mundo. Vamos agora para a reação aqui da Samuca TV. Na tela. Samuel, fale do Cuiabano. Saiu na Central da Toca. O que temos de informação sobre Cuiabano, Samuel? Então, Caramujo, é que é um nome avaliado pelo Cruzeiro no momento, porque o Como da Itália interessado no Kaique e o Borussia interessado no Cauã, eles seguem demonstrando, vamos dizer, muita vontade de ter esses atletas lá. Então, existe uma expectativa de que até o dia 2, quando a janela se encerra, esses clubes aí façam mais movimentos. O Cruzeiro venderia os dois, eu acho que o Cruzeiro não vende. Mas um ou outro pode dar negócio. Por quê? Porque você está conversando já esse monte de dia, né? E a cada hora vem um valor, aí sobe, aí melhora a condição, aí pede isso, pede aquilo. Então, o Cruzeiro, vamos dizer, se precavendo, né? Tem o nome do Cuiabano aí como um nome bem avaliado. Tentei buscar mais alguns detalhes, se já tinha feito proposta e tudo. Ainda a informação aqui não, mas é um jogador que tem 22 anos, né? Foi negociado pelo Botafogo com o Nottingham Forest, não deve ficar lá na Inglaterra. A informação é que outros clubes consultaram aí as condições, acho que o Vasco tentou empréstimo, inclusive, não sei se o Corinthians, o próprio Botafogo acho que tem um desejo também, né? Mas está com um transfer ban aí gigantesco. Aliás, uma loucura que vive o Botafogo, hein? Meu Deus. E o que esses clubes aí, o que o mercado ouviu é que o clube inglês agora só aceita uma venda. Não sei se valores ali seriam na casa de 10 milhões de dólares. Isso daria o quê em euros? Não é um valor assim. Que eu acho o Cuiabano um lateral muito bom, né? Tem algumas deficiências, sim, mas é um jogador aí que está com uma rodagem bem interessante. Agora, o Cruzeiro teria que vender um para fazer esse movimento, né? Não vai comprar um lateral com esse valor, se for o caso, né? Tendo dois jovens aí valorizados no mercado. Então, eu acho que é aquilo, Caramujo, para não ser pego, poxa, chegou uma proposta que é o que a gente queria, chegaram no valor e vamos ter que efetuar a venda. E eu acho que se vender qualquer um dos dois, talvez faça um movimento de tentar essa contratação, né? Porque se vende o Cauã agora, ele sai em agosto. Mas e aí? Você já tem que preparar o terreno também, né? Porque você não vai contar com o atleta, a não ser que consiga ficar com o jogador até o final do ano. Acho que tem muita coisa para acontecer, mas a informação ela procede. O nome do Cuiabano é bem avaliado internamente e vendendo um dos dois aí, se acontecer, o Cruzeiro pode partir para uma negociação. Se ele ainda estiver disponível, né? Tem isso. O que vocês acham do jogador, Caio e Rafa, Cuiabano, se eventualmente, né, se o Cruzeiro fizer a venda de um dos laterais, o Cuiabano seria uma boa reposição? É um jogador de características parecidas?
Acho ele muito bom jogador. Cuiabano é um cara que, desde os tempos de Grêmio, desde a base, me chama a atenção, começou a ter oportunidades com o Renato, e aí, pouco depois, foi negociado ao Botafogo, onde realmente ele deu as caras ao futebol brasileiro, digamos assim, se tornou um cara mais conhecido. Ele é mais ofensivo do que o Kaique e o Cauã, né? Isso dá para se dizer. É um cara que tem muito mais ímpeto do que os dois, inclusive tem a versatilidade jogando a favor dele, porque no Botafogo já jogou não só como lateral esquerdo, mas como ala pela esquerda, como meia pela esquerda, até um ponta pela esquerda, né? Em termos de apoio é muito forte, porque tem bom cruzamento, tem uma boa finalização também. Eu até acho que ofensivamente ele é melhor do que os nossos laterais. Tem muita força física também, o Cuiabano, né? Não é um grande defensor, digamos assim. Não vou dizer que ele é ruim, mas é um cara que aí, nesse aspecto, eu acho que fica devendo para o Kaique. O próprio Cauã Prates, por mais que ainda esteja em formação, tem mais valências na questão de se defender. Mas eu gosto muito do perfil. A gente está falando de um lateral esquerdo que é versátil, que é jovem, que já se provou no futebol brasileiro, sendo bem exigido em um grande clube, tendo até sequência como titular, né? Lá no Botafogo disputou posição com o Alex Telles, em alguns momentos com o Marçal, que acabou virando um zagueiro depois, mas o Cuiabano se estabeleceu, então é um perfil legal. Agora, eu imagino que se esse movimento realmente for feito, o Cuiabano chega para, no mínimo, disputar a titularidade, né? Um cara que já tem esse estofo. E aí o torcedor pode pensar, então é mais provável sair o Kaique. Não sei, mas a questão é que o Cuiabano não seria um cara simplesmente para compor o grupo, não. É um cara para ter minutos para jogar, seria um investimento importante, mas porque também é um cara de qualidade. O Cruzeiro precisa se preparar, Caramujo, porque é fato que mais cedo ou mais tarde vai efetuar a venda de um dos dois. O departamento de futebol sabe disso. Eu espero que segure, pelo menos aí até o meio do ano, mas vai ser necessário fazer esse movimento e seria uma boa reposição. Eu gosto mais do Kaique, tá? Embora eu entenda que o Cuiabano, com 22 anos, ele pode evoluir nas questões que ele precisa evoluir, assim como o Kaique precisa evoluir também em algumas questões ofensivas, assim, normal. Eu prefiro, enquanto jogador, o Kaique, mas eu entendo que para o contexto do futebol brasileiro, das opções que temos como laterais esquerdos, seria uma boa reposição. O valor é isso mesmo, né? O futebol tá assim e você não vai contratar um jogador, como o Caio falou, que tem possibilidade de ser titular numa posição tão carente, com 22 anos, por um valor menor do que esse. Então, me agrada. O Samuel falou uma coisa que é muito importante. Vamos ver se até lá estará disponível, porque é um jogador que agrada aí a vários clubes, justamente porque são poucos desse nível que temos com possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro está correto de fazer esse movimento e, de certa forma, antecipar, né? O ideal é você já ter a reposição aqui quando você faz a venda. Nem sempre isso é possível, mas o Cruzeiro tem, sem dúvidas, que monitorar o mercado e se preparar, porque é fato que mais cedo ou mais tarde, seja o Kaique ou seja o Cauã, essa venda vai acontecer. Tá aí, torcedor do Cabuloso, as opiniões, né, sobre a contratação do Cuiabano. Vem ou não vem, hein? Bomba, né, meu amigo? Realmente, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se chegar, é um jogador que chama a atenção, que tem ali um currículo interessante, né? Conseguiu ali títulos de expressão no Botafogo, conseguiu ali estar na Europa, né? Hoje, estar querendo ou não, tudo bem que não está atuando, está afastado ali no time sub-21, né? Que chamam lá na Europa, por conta que não está inscrito na Premier League, mas é um jogador que tem mercado demais no Brasil, né? Então vamos acompanhar aí essa questão do Cuiabano, tá? As informações também, inclusive, é que o Kaique, ele tá ali numa negociação bem avançada, mas que o Cruzeiro segue fazendo jogo duro, principalmente com o Como da Itália, né? Que inclusive obteve uma vitória nesse final de semana de 6-0 sobre o Torino. Então, assim, o Kaique, se ele for para a Itália, vai chegar no time lá muito bem arrumadinho, muito bem ajustado, tá? Já o Cauã Prates, né, que segue na mesma toada, na negociação ali, o Cruzeiro com o Borussia. Claro que a situação
do Cauã Prats é diferente, porque o jogador só pode se transferir no meio do ano, na transferência ali da próxima janela, por conta da idade do atleta e tal. Então, mas só que o Cruzeiro também segue fazendo jogo duro, até porque o Cruzeiro sabe que esses clubes europeus, eles vão ficar ali tentando, né? Toma isso aqui, toma só um pouquinho, toma... Não, cara, o Cruzeiro merece o valor justo, o valor correto pelas contratações, e a gente vai tentar entender o que é que o mercado oferece e como é que vai ser essa situação aí nos próximos dias, tá bom, torcedor? Eu volto em breve, não, aqui, tá? Pra gente poder sempre trazer conteúdo pra vocês. Seguiremos sempre juntos. Grande abraço. Valeu, torcedor.